Olá, eu sou a doutora Helena Duarte e hoje vamos falar sobre um assunto que pode te salvar de anos de sofrimento emocional. As frases que um narcisista usa para te manipular e te manter presa em um relacionamento tóxico. Se você já se sentiu confusa, culpada ou insegura em um relacionamento, mesmo quando tinha certeza de que estava sendo maltratada, preste muita atenção neste vídeo, porque o que vou compartilhar com você pode mudar completamente sua percepção sobre certas pessoas na sua vida. Antes de começarmos, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Narcisistas são mestres da manipulação verbal. Eles não te controlam com força física. Eles te controlam com palavras cuidadosamente escolhidas que distorcem sua realidade, questionam sua sanidade e fazem você duvidar de si mesma. E o mais perigoso é que essas frases parecem inofensivas no início. Elas vêm disfarçadas de amor, de preocupação, de cuidado, mas por trás de cada uma delas existe uma intenção clara: te manter sob controle, diminuir sua autoestima e garantir que você nunca questione o comportamento dele. A primeira frase clássica que um narcisista usa é: "Você está louca. Isso nunca aconteceu." Essa é uma das técnicas mais cruéis de manipulação, chamada de gaslighting. Você confronta ele sobre algo que ele disse ou fez, algo que te magoou profundamente, e ele simplesmente nega que aquilo aconteceu. Ele te olha nos olhos e diz que você está inventando coisas, que você está exagerando, que você está ficando louca, e ele faz isso com tanta convicção que você começa a duvidar da sua própria memória. Você começa a pensar: será que eu realmente inventei isso? Será que eu estou enlouquecendo? E é exatamente isso que ele quer. Ele quer que você duvide de si mesma, porque uma pessoa que duvida de si mesma é muito mais fácil de controlar. Outra frase extremamente comum é: "Você é muito sensível. Não aguenta uma brincadeira." Essa frase é usada sempre que você expressa que algo te magoou. Em vez de reconhecer que te feriu, ele inverte a situação e coloca a culpa em você. Ele te faz acreditar que o problema não é o comportamento cruel dele, mas sim a sua sensibilidade exagerada. Com o tempo, você começa a se policiar constantemente, com medo de ser sensível demais, e acaba engolindo mágoas e desrespeitos, apenas para não parecer fraca ou dramática. Mas aqui está a verdade: ter sentimentos não te torna sensível demais. Ter sentimentos te torna humana, e alguém que te ama de verdade jamais usaria seus sentimentos contra você. Uma frase que é como um soco no estômago é: "Ninguém mais vai te querer como eu." Essa frase é puro veneno emocional. O narcisista diz isso para destruir sua autoestima e te fazer acreditar que você não tem valor, que você deveria ser grata por ele estar com você, que você não conseguiria ninguém melhor. Ele planta essa semente de medo na sua mente. O medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada, o medo de que ele realmente seja a melhor coisa que você pode ter. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Alguém que realmente te ama te faz sentir valiosa, não sem valor. Alguém que realmente te ama te eleva, não te diminui. E se ele precisa te convencer de que você não consegue coisa melhor, é porque ele sabe que você pode. Me conta aqui nos comentários. Você já ouviu alguma dessas frases? Como você se sentiu quando ouviu? Compartilhe sua experiência, porque ao fazer isso você se liberta e ajuda outras mulheres a reconhecerem os sinais. Vamos continuar com mais frases típicas. "Se você me amasse de verdade, você faria isso." Essa é a chantagem emocional disfarçada de declaração de amor. O narcisista usa essa frase sempre que quer que você faça algo que você não se sente confortável em fazer. Pode ser para te fazer aceitar um comportamento desrespeitoso, para te fazer abrir mão dos seus limites, para te fazer sacrificar suas necessidades, e ele sempre coloca dessa forma, como se seu amor por ele fosse medido pela sua disposição em se anular. Mas amor verdadeiro nunca exige que você se anule. Amor verdadeiro respeita seus limites, honra suas necessidades,
celebra sua individualidade. Outra frase extremamente manipuladora é: olha o que você me fez fazer. Essa é a clássica inversão de responsabilidade. Ele te trata mal, te ofende, te trai, e quando você o confronta, ele diz que a culpa é sua. Se ele gritou, foi porque você o irritou. Se ele te traiu, foi porque você não estava dando atenção suficiente. Se ele te humilhou, foi porque você o provocou. Ele nunca assume a responsabilidade pelos próprios atos. Ele sempre encontra uma forma de colocar a culpa em você. E, com o tempo, você começa a acreditar nisso. Você começa a andar em ovos, com medo de provocá-lo, com medo de fazê-lo se comportar mal. Mas aqui está a verdade libertadora. Ninguém pode te fazer nada. Cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas e comportamentos. Se ele te trata mal, a responsabilidade é dele, não sua. Você não entende nada. Deixa que eu resolvo. Essa frase é usada para te fazer sentir incapaz, incompetente, como se você não tivesse capacidade de tomar decisões ou resolver problemas. O narcisista se coloca como o único inteligente, o único capaz, o único que sabe o que está fazendo. E você vai ficando cada vez menor, cada vez mais dependente dele, cada vez mais insegura sobre suas próprias habilidades. Ele quer que você acredite que precisa dele para sobreviver, porque assim você nunca vai embora. Mas a verdade é que você é muito mais capaz do que ele quer que você acredite. Você só esqueceu disso porque ele passou tanto tempo te convencendo do contrário. Uma frase particularmente cruel é: eu só fiz isso porque você me deixou sem escolha. Mais uma vez, ele se coloca como vítima das suas ações. Ele te trai, foi porque você o deixou sem escolha. Ele te maltrata, foi porque você o deixou sem escolha. Ele nunca é o vilão da história. Ele sempre é a pobre vítima que foi forçada a agir de determinada forma por causa de você. E o mais absurdo é que você acaba acreditando nisso. Você acaba se sentindo culpada pelos comportamentos horríveis dele. Mas ninguém tem o poder de tirar a escolha de outra pessoa. Cada um sempre tem escolha. E ele escolheu te machucar. Agora, deixa eu te perguntar. Você já se sentiu culpada pelos comportamentos ruins de alguém? Já acreditou que era sua responsabilidade consertar o comportamento do outro? Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre isso. Você está igual à sua mãe ou você está igual às suas amigas malucas? O narcisista usa essa frase para te isolar das pessoas que você ama e que poderiam te ajudar a enxergar a verdade sobre ele. Ele compara você com pessoas importantes na sua vida, mas sempre de forma negativa, sempre como uma crítica. O objetivo é te fazer questionar esses relacionamentos, te fazer acreditar que essas pessoas são uma má influência para que você se afaste delas. E quanto mais isolada você fica, mais fácil é para ele te controlar. Mas preste atenção. Se ele está tentando afastar você das pessoas que te amam, é porque ele sabe que essas pessoas enxergam o que ele realmente é. Depois de tudo que eu fiz por você, você faz isso comigo? Essa é a manipulação pela gratidão. O narcisista mantém um registro mental de cada coisa boa que ele fez por você, não por amor, mas para usar como moeda de troca no futuro. E sempre que você tenta estabelecer um limite, sempre que você questiona algo, ele joga na sua cara tudo que ele já fez, como se você fosse uma ingrata, como se você não merecesse ter necessidades ou limites porque ele fez coisas por você. Mas amor verdadeiro não mantém registro de favores. Amor verdadeiro não cobra, não joga na cara, não usa bondade como arma de manipulação. Você está me entendendo errado. Eu nunca quis dizer isso. Toda vez que você tenta expressar como se sentiu com algo que ele disse, ele nega que tinha aquela intenção. Ele nunca valida seus sentimentos. Ele sempre te faz parecer que você interpretou errado, que você entendeu errado, que o problema está na sua compreensão, não nas palavras dele. E você vai ficando cada vez mais confusa, cada vez mais insegura, porque você nunca tem permissão
para sentir o que sente. Seus sentimentos sempre são invalidados, sempre são desconsiderados. Uma das frases mais perigosas é: eu vou mudar, prometo. Me dá mais uma chance. Essa frase vem sempre depois de um episódio particularmente grave de abuso emocional. Quando você finalmente encontra coragem para ir embora, quando você finalmente diz chega, ele vem com essa promessa. E ele parece tão sincero, tão arrependido, que você acredita. Você dá mais uma chance. E outra. E outra. Mas a verdade é que ele nunca muda de verdade. Ele pode mudar temporariamente o suficiente para te fazer voltar, mas logo os padrões tóxicos retornam. Porque o problema não é que ele não sabe que está te machucando. O problema é que ele não se importa o suficiente para mudar de verdade. Você precisa de ajuda profissional. Você não está bem. Essa frase é usada quando você começa a questionar o relacionamento, quando você começa a enxergar os padrões tóxicos. Em vez de olhar para o próprio comportamento, ele projeta em você e diz que o problema está na sua cabeça, que você precisa de terapia, que você não está bem. E sabe, o que é mais cruel? Muitas vezes você realmente precisa de terapia, mas não porque está louca, e sim porque estar em um relacionamento com um narcisista é extremamente traumático e prejudicial para sua saúde mental. Antes de concluir, me conta, qual dessas frases mais te impactou? Qual delas você reconheceu na sua própria vida? Deixe nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora que você conhece essas frases, quero que você entenda uma coisa muito importante. Se você reconheceu muitas dessas frases em alguém da sua vida, você não está louca. Você não está exagerando. Você não está sendo sensível demais. Você está, muito provavelmente, em um relacionamento com um narcisista. E isso não é culpa sua. Narcisistas são extremamente habilidosos em manipulação. Eles escolhem pessoas empáticas, bondosas, compreensivas, porque essas são as pessoas mais fáceis de manipular. Eles se aproveitam da sua bondade, da sua compaixão, da sua capacidade de perdoar, mas aqui está a parte mais importante. Você pode sair, você pode se libertar, você pode recuperar sua vida, sua paz, sua sanidade. O primeiro passo é reconhecer essas frases pelo que elas realmente são. Manipulação. O segundo passo é parar de justificar o comportamento dele. O terceiro passo é buscar apoio, seja de amigos, família ou um profissional. E o quarto passo, o mais difícil, mas também o mais libertador, é criar distância dessa pessoa. Porque você não pode curar em um ambiente que continua te adoecendo. Você merece um amor que não te confunde. Você merece um amor que não te faz duvidar de si mesma. Você merece um amor que respeita seus limites, valida seus sentimentos, celebra quem você é. Você merece paz. E tudo isso começa quando você reconhece a manipulação e decide que não vai mais aceitar. Se este vídeo abriu seus olhos, se essas palavras fizeram você reconhecer padrões na sua vida, eu te convido a se inscrever no canal Despertar Ela e ativar o sininho de notificações. Aqui, toda semana, trazemos conteúdos sobre relacionamentos saudáveis, manipulação emocional, narcisismo e, principalmente, sobre como você pode se libertar de relacionamentos tóxicos e construir uma vida com mais amor próprio e paz. Você não está sozinha nessa jornada. Inscreva-se agora, ative as notificações. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa acordar para a realidade do relacionamento dela. E vamos juntas construir vidas livres de manipulação. Um beijo no coração e lembre-se sempre, você não está louca. Você está sendo manipulada. E agora que você sabe, você pode se libertar.